Bom, estamos gravando agora, tá? Então, nós vamos gravar em 3 partes. Primeiro, algumas explicações sobre a avaliação, sobre os módulos, em primeira parte. Aí a gente fecha, fica um vídeo. Aí a gente vai para uma segunda parte, que vai ser daí o primeiro fascículo. Grava em um outro vídeo. Aí uma terceira parte, que seria então as forças intermoleculares, numa terceira parte. Daí fica mais fácil da pessoa acessar, cada uma vai estar à disposição no AVA, né? A gente vai colocar no AVA essas aulas. Algumas pessoas falaram que tem como acessar o AVA, tal. Eu tenho facilidade de trabalhar com o Meet, no Google Meet. A universidade me permite dessa forma, de colocar no AVA o que eu gravei. Então fica, eu acho que, adequado dessa forma. Então a disciplina é a gênese e a evolução da ciência da vida. Eu e o professor Pablo estamos trabalhando ela agora nesse momento, né? Em todos os polos, todas as turmas, né? Estamos trabalhando junto com essa disciplina. Vou colocar aqui com relação às datas. Então, hoje, dia 26, no dia 2 de setembro, no dia 9 de setembro, a gente vai fazer essas aulas online. Tá? O professor Pablo também se colocou à disposição de gravar pequenos vídeos, né, e colocar, então essas serão aulas síncronas, como diz, né, diretamente, acessando ao mesmo tempo que a gente está elaborando, fazendo uma transmissão. E aí, com o professor Pablo, ele vai fazer aulas assíncronas, pegando determinados temas que tiverem mais dúvidas, que poderá explicar melhor, inclusive em assuntos que ele tem mais formação do que eu, pode trabalhar um pouco melhor. Então, nesse sentido, a gente vai trabalhando junto, ele trabalhando nas aulas assíncronas, nesses vídeos que ele se propôs a colocar também. E eu também posso auxiliar, né? Porque às vezes pode ficar muito grande, fica, não necessariamente que o professor Pablo vai ter que trabalhar isso, né? A gente vai trabalhando em conjunto, mas a participação, como o professor Pablo disse no início, né, a participação dele hoje nessa aula, ele vai colaborar também, pode intervir a hora que quiser, mas ele está preferindo deixar a condução comigo dessa aula, e as aulas assíncronas ele vai conduzir também, de acordo com a forma como ele trabalha, que todo mundo gosta. Legal. No dia 26, então, hoje, a gente vai trabalhar os 2 primeiros capítulos, no dia 2, o terceiro capítulo, no dia 9, o quarto. E no dia 25, a gente vai ter a avaliação online. Então, hoje, né, essas duas, dia 26 do 8, então, essas duas unidades, ligações químicas. Não tem um sumário lá, eu fiz o sumário aqui, mas quando vocês pegarem o vídeo, vão ter então esse sumário, né? Ligações químicas, ligação iônica, covalente metálica, teoria da ligação de valência e teoria dos orbitais moleculares. Aqui é o número da página, a referência aqui é o fascículo. Na unidade 2, forças intermoleculares, são 4 as forças intermoleculares. Então, dipolo permanente, vamos chamar só de dipolo induzido, pontes de hidrogênio e forças de Van der Waals. Então, isso que nós vamos trabalhar hoje. E vamos procurar responder as dúvidas de vocês, e se ficarem dúvidas, coloquem lá no fórum de dúvidas e a gente vai respondendo também. No dia 2 de setembro, a gente vai trabalhar, então, biomoléculas, proteínas. Dentro das proteínas, a gente vai trabalhar um pouquinho diferente do fascículo. Dentro desse parágrafo aqui de proteínas, que a gente vai trabalhar os aminoácidos e as enzimas. Os aminoácidos como as moléculas que vão nos dar as proteínas, e as enzimas como um exemplo, né, das proteínas. Os carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e vitaminas. No dia 9 do 9,
nós vamos trabalhar a parte de genética, né? Genética, evolução, aqui, genética mendeliana, genética molecular. E a gente vai fazer o seguinte, essa parte aqui dos ácidos nucleicos, em vez de a gente trabalhar com o biomolécula aqui, que poderia, tá bom, tá ótimo no fascículo trabalhar aqui, mas para facilitar, para ficar mais próximo o conteúdo, trabalhar uma vez, a gente vai trabalhar dentro dessas unidades, 4 e 5 unidades de genética, a gente vai trabalhar os ácidos nucleicos aqui, que é a base material, né, da herança genética e base material também, portanto, da evolução. Dessa forma, então, em 3 aulas, a gente varre o fascículo, vê o fascículo e os prepara não só para as avaliações, tanto a avaliação do fascículo agora, essas etapas do fascículo, como, né, dessa avaliação online, que seria a flexibilização da avaliação presencial, mas a nossa intenção, mais do que isso, sempre né, a gente tem dito isso, é prepará-los para a profissão. Então, o fascículo trata mais do que o que a gente vai ver no AVA, tem mais coisas que está no fascículo do que está no AVA, tem mais assuntos, mais conteúdos, mais explicações do fascículo do que vai estar na avaliação online, presencial, isso você já tem essa experiência, né, em relação a isso. E a gente está, então, trabalhando todo o fascículo mesmo assim. Né? Não estamos só preparando para essas avaliações, nós estamos trabalhando o fascículo, né, como um todo. Essa é a ideia. E procurando trazer, inclusive, no fascículo, nessas aulas, um pouco mais de contexto naquilo que a gente avaliou que não está tão contextualizado, um pouco mais de exemplos práticos do que não tem, vamos dizer assim, exemplo suficiente, ou às vezes mesmo não tem, então, por ser um fascículo curto, né, pelas próprias condições da universidade, como se deu, então a gente aproveitar e trazer exemplos com relação a isso. Então, nós estamos aqui nas aulas trabalhando o conteúdo, e esse conteúdo vai servir para as avaliações, para os trabalhos de vocês. Nós não estamos trabalhando o conteúdo do fascículo. Essa é a ideia que nos guia nas aulas que foram preparadas. Antes de também, né, falar a respeito da ideia do título aqui, com relação ao que está como conteúdo, a gênese é a evolução da ciência da vida. A princípio, nós não estamos trabalhando aqui o que seria uma epistemologia, pelo título, né? A gênese da ciência. Quando fala em gênese da ciência, é epistemologia, ou melhor, a ementa desse fascículo. A química, base material para o metabolismo, tanto o anabolismo quanto o catabolismo, né? Então, é a base material da vida. Então, essas proteínas, as vitaminas, a gente vai construir a unidade 3, que é de biomoléculas, a partir da unidade 1 e 2, para explicar a unidade 3 de biomoléculas. As ligações químicas e as forças moleculares nos auxiliam a explicar as biomoléculas. As ligações químicas, as forças intermoleculares e as biomoléculas nos auxiliam a explicar a genética molecular, que é a base material para essa herança, então, os ácidos nucleicos. Esses ácidos nucleicos nos auxiliam a explicar a parte da genética mendeliana, como que é lá as ervilhas, como que, a partir, né, do cruzamento das plantas, né, se teve os filhos, né, a geração seguinte, como que essas características foram, então, passadas para as gerações seguintes, isso que a gente chama de genética mendeliana, e, finalmente, a evolução,
a criação das espécies, surgimento de novas espécies, que é chamado de especiação, e também a evolução dentro de uma mesma espécie, novas características, como que isso se dá, que a gente vai fechar, vamos dizer assim, com a teoria sintética da evolução. E com o que se tem, né, da engenharia genética que hoje se tem. Né? Você tem não só um melhoramento genético em que não há manipulação do gene propriamente, mas hoje você tem uma engenharia genética. Os seres humanos evoluíram ao ponto de manipular os genes e produzir, por exemplo, vacinas, produzir bactérias que vão nos dar insulina. A engenharia genética tem dado soluções para os problemas do homem dentro dessa compreensão, dessa bioquímica que está aqui, as biomoléculas, e também a química, propriamente, que nos permite entender a bioquímica. Então, essa é assim, a linha do que é esse fascículo. Conversamos com os tutores, conversamos com o professor Marcelo, também daí depois conversamos eu e o professor Pablo, sobre algo que a gente tem visto com relação a sempre que é solicitado um plano de aula, né, para vocês. Então, a gente encontra no plano de aula, muitas vezes, coisas muito legais. Né? Você vai lá, você percebe que o aluno, vocês, como alunos, futuros professores, olharam o BNCC, Banco Nacional, né, de Conteúdo Comum, que vai entrar, então, o que vai ser dado com relação àquele fascículo, o que vocês vão, como professores, vão encontrar na sala de aula, que olharam, né, na didática, professores que na internet colocaram, né, ensino didático, livros didáticos que ensinam sobre didática. Então, quais são os verbos para se colocar no plano de aula? O que cada verbo representa? Então, a gente percebe esse trabalho de vocês e percebe também, às vezes, textos muito bem elaborados. Mas, por outro lado, a gente também percebe um problema muito sério que eu vejo, tanto para a formação, né, como acadêmico, para a formação acadêmica, como professor, que é o plágio. Um problema muito sério. Né? Por quê? Porque quando você escreve um texto e me entrega, e esse texto, na verdade, foi copiado, Ctrl+C, Ctrl+V, como a gente encontra muitas vezes, eu não sei nem se vocês leram. Quer dizer, não há nem a necessidade de vocês lerem o texto. Se Ctrl+C, Ctrl+V entrega algo que não necessariamente nem leram. A gente encontra texto copiado na internet e encontra também texto copiado de um colega do outro. E, às vezes, o mesmo erro de português se comete. Né? Então, a palavra tem que ser perda, coloca perca, e assim por diante. Então, fica marcado. Assim como na herança genética fica marcado aquela, né, uma característica que um tem passa para o seguinte, no texto também fica marcado que houve uma cópia e uma não preocupação de ler e corrigir. Então, por isso que a gente resolveu fazer o seguinte, vamos trabalhar só o texto nesse momento. Mas vamos trabalhar o texto sem que haja cópia, porque a gente quer ouvir vocês. Como professores, a gente quer ler um texto que seja de vocês. Esse texto vai ter erros, o texto, a gente vai encontrar erros no texto, mas são os erros de vocês. É uma avaliação sincera que a gente vai fazer, uma avaliação verdadeira. Porque senão a avaliação não é sincera, eu não sei, eu estou avaliando alguém que escreveu na internet sobre o assunto. Quando eu pego um texto copiado, eu não estou avaliando o que vocês pensam sobre o assunto. Que o professor Pablo colocou, né? Mas quando você faz um texto que não é seu, isso é um problema sério. Coloca um texto que não é seu. Mas, acima de tudo, por que a gente propõe que vocês preparem um texto? Porque nessa elaboração de texto, vocês vão estar estudando.
Tem um professor muito importante, que é filósofo das ciências, eu já citei eles nas aulas de epistemologia, para os turmas que eu dei, provavelmente outros professores também citaram, que é o professor Pedro Demo, professor titular da Unicamp. O aluno vê o professor como exemplo. Nós, né, eu, o professor Pablo, os professores, temos nos esforçado nesse sentido. Então, se tiver alguma crítica com relação a gente também, é bom colocar. Eu gosto de crítica. Desde que com educação se coloca, a gente melhora nesse sentido. Então, eu espero que a gente possa, aqui nesse instante, com toda tranquilidade, falar, olha, para vocês, a gente está fazendo isso daqui, colocando essa situação aqui para vocês, não é porque eu quero tirar nota, porque nós queremos tornar difícil a vida de vocês, não, é porque a gente vê necessidade. Um professor tem que saber escrever. Né? Eu sei que tem alunos que acham que, porque estão fazendo um curso de licenciatura em ciências naturais, acham que não tem que dominar a língua. Dominar a língua faz parte do domínio da ciência. Se eu uso palavras que não estão de acordo com os termos utilizados na ciência, eu não dominei a língua, não dominei a ciência. Então, a linguagem é fundamental para a gente mostrar que a gente tem domínio da ciência para o aluno também. Então, é fundamental que vocês levem a sério esse exercício e essa solicitação que a gente está fazendo a vocês, de fazer com todo cuidado um texto original, um texto bacana, um texto gostoso de ler, um texto bom de se ler, que seja motivador para o aluno, que vocês vão ter um dia como professores, né, que traga conteúdo para ele, que realmente cumpra essa função de ser um texto base para usar em sala de aula. Da disciplina seria o quê? A elaboração da sua aula. Por um texto, a elaboração da sua aula, de uma parte da aula, um texto de apoio. Elabore um texto que possa ser usado durante uma aula sobre um desses assuntos com as seguintes características. Algumas pessoas perguntaram, mas qual assunto? Qual desses assuntos? Então, é um desses assuntos o seguinte, de ligações químicas e forças intermoleculares. Não precisa ser, vou falar sobre ligações químicas ou forças intermoleculares, um deles. Não. Sobre algum aspecto desses assuntos. Então, a gente colocou acho que foi para a turma de Aripuanã, né? A gente colocou alguns exemplos.
São só exemplos, vocês podem pensar em outros exemplos. Então, eu vou falar sobre forças intermoleculares, ou vou falar especificamente sobre uma força intermolecular, ligação de hidrogênio. Ou eu vou falar sobre um exemplo do cotidiano da ligação de hidrogênio. Então, a ponte de hidrogênio, a ligação de hidrogênio na água. A ligação de hidrogênio na água que faz com que a água tenha um ponto de fusão alto. As pontes de hidrogênio que faz com que a água, devido a ter um ponto de fusão alto, ponto de ebulição alto, seja um moderador da temperatura. Então, eu vou trabalhar esse conceito numa aula que eu penso, bom, isso aqui eu vou dar numa aula para o meu aluno. E isso eu achei interessante. Então, escolham alguma coisa sobre isso que vocês acharem interessante. Né? Por exemplo, das patas da lagartixa, como que a lagartixa consegue se segurar na parede? Então, é um tipo de força intermolecular que aparece, chamada força de Van der Waals. Né? Então, é importante que o recorte, a escolha já é uma escolha, já diz o que vocês querem, né? Como que a gente está pensando, como que cada um de vocês está pensando. Aí, entre na internet, procurem sites, revistas de ensino, sites de universidade, revista de divulgação de ciência, por exemplo, Galileu, revista de popularização da ciência, como, por exemplo, Super Interessante. Procurem textos. Procurem sair um pouco daqueles textos já prontos, de aula pronta já que tem na internet. Procurem texto que seja mais jornalístico, para vocês trabalharem um pouco esse texto para vocês. Né? Façam a aula, não pegar a aula pronta. Original. Então, textos que constituem cópia ou colagem de outros textos disponíveis em sítios eletrônicos não serão considerados. Caso queiram fazer uma citação de algum autor, utilize as normas da BNT. Então, se eu quero citar o autor, eu coloco entre aspas e cito qual que é esse autor. A extensão das citações não poderá ser superior a 20% do total, do texto total. Também não dá para fazer, né? Uma citação, uma frase, uma citação, uma frase, e aí, no final, ser um texto apenas de citações. Né? A atividade que devo propor, ela tem que ser específica como questionário? Não. A atividade que você quiser propor. Por exemplo, a Viviane, né, fez um experimento. Então, é uma atividade. Né? Um experimento, um jogo. Aí, o jogo vocês podem pegar na internet para propor o jogo. Daí não vai estar exatamente naquelas 2 páginas, né, essa atividade. Não precisa ser um questionário, é um exercício que vocês vão fazer com os seus alunos. Seus alunos, para quem tem aluno, já pode ser os seus alunos, né? Então, não é para fazer uma colagem, né? Bom, agora que eu citei, então já que eu citei, eu posso botar só outros autores. Não. Como que você faz? Você lê um texto, lê outro texto e vai combinar. Opa, entendi esse texto aqui, entendi esse texto aqui. Então eu vou escrever do meu jeito aqui isso. Aí vão aparecer erros de português. Então, erros de português, se você estiver escrevendo em Word, ele vai pintar. Se for de grafia, vai pintar de vermelho, uma linha embaixo. Se for de concordância, ele vai pintar de azul. Então, observem isso. Tudo bem, de vez em quando passa. O texto pode ser um tema específico ou é livre a escolha? É livre a escolha. É livre a escolha. Pode ser específico. O texto tem que ser explicando o conteúdo, sim, é essa a ideia, explicando o conteúdo. Mas você pode explicar o conteúdo dentro de um exemplo, dentro de um contexto. Né? Vou falar especificamente sobre as forças de polo. De uma determinada substância, de polo permanente, de polo permanente, de polo induzido.
intermoleculares, vou falar sobre o sal, a solução salgada. Jogo lá o sal, mexo, e aí isso conduz a eletricidade. Por que conduz a eletricidade? Então, eu vou ler o que o professor Paulo, vou ler para todos, né? Não tem milagre para se produzir um bom texto, é preciso ter familiaridade mínima sobre o tema. Ou seja, leiam, leiam e leiam tudo que vocês puderem sobre o assunto. Como o professor Benito ressaltou. Comecem com o texto de divulgação, assistam vídeos, passem para um bom livro do ensino médio, depois para um livro técnico, e assim vai. O segundo passo é colocar no papel o seu próprio texto. Isso que o professor Pablo falou é importante. Não tem como a gente tirar da cartola se a gente não preparou o texto, se não preparou em si mesmo, estudou o texto. Isso é demorado, eu tenho muita coisa para fazer. É o que a gente tem mesmo, assim, a nossa vida, né, como professor. A gente tem bastante coisa para fazer e a gente precisa elaborar esses textos. Pesquisas, leituras e releituras. Tá? Então, é um texto. Nesse fascículo, é um texto que a gente está pedindo. Então, a gente não está pedindo para vocês procurarem outras coisas para a elaboração do plano de aula. Só o texto. Então, a gente justamente reduziu para focar naquilo que a gente está considerando nesse momento, que é o fundamental para vocês aprenderem. Tem quem já aprendeu. Né? Aqui, né, não estamos generalizando, não é essa a questão. Nós estamos vendo que existe uma frequência muito grande de cópias. Linguagem adequada. Como futuro professor, elabore um material didático que seja compreensível aos seus alunos, mas que, ao mesmo tempo, permita que eles dominem os termos próprios do conteúdo. Revise seu texto de modo a evitar erros de português, grafia, gramática. A grande dificuldade, gente, como nossa, né, como professor, não é escrever um texto simples, é escrever um texto simples, quer dizer, que o aluno possa entender, que tenha o conteúdo. Karina, né? Vai, Karina. É um plano de aula em formato de texto? Não, é só o texto mesmo. Tá? Não vai fazer o plano de aula, quer dizer, não vai pôr objetivo, não vai pôr metodologia, nada disso. Vai pôr o texto, o conteúdo, com exemplo, com prática. Tá? Essa é a ideia. A gente pôs aqui, né? E com português bem escrito, né? Tanto quanto a gente consegue escrever. Todos nós temos nossas dificuldades com relação a escrever o português. Aproveitem o que o próprio editor está colocando. Se você tem dúvida, vai uma vírgula aqui ou não vai? Entra na internet e veja. Tem muitos sites que ensinam como escrever, como pôr vírgula, como conjugar verbo. Procurem estudar isso. Eu, quando escrevo, eu procuro fazer isso. A gente se acostuma com essa ideia de que a gente não escreve bem, que, portanto, a gente precisa aprender mais a escrever. Então, vai lá na internet e vai procurando para poder aprender. O texto deve ter de 400 a 600 palavras, entre 1 e 2 páginas do texto. Coloque figuras e temas que auxiliem na compreensão do tema. Essas figuras, e por isso que a gente pôs número de páginas e número de palavras. Essas figuras, esses esquemas, não necessariamente vão contar dentro do texto, dessas duas laudas, dessas duas páginas, dessas 400 a 600 palavras. O meu ficou em 650 palavras. Beleza. O meu ficou em 390 palavras. Beleza. Isso aqui é uma... não vamos levar a ferro e fogo, né? Eu vou ter que colocar mais 10 palavras aqui, senão não vai ser contado. Não. Formato de redação é uma redação. É um texto em forma de redação. Mas não é um formato de redação para Enem, não é um formato de redação engessado, no sentido de que você tem que cumprir as regras de formatação que vai ser avaliado em termos, né, de concursos que exigem redação. Bom, é um texto livre, para vocês escolherem a forma do texto. Lógico que todo texto tem que ter faz parte de todo o texto, desde uma página de qualquer discurso humano, então qualquer discurso. Se for uma página,
E se for uma tese de doutorado, você tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, não precisa ser engessado. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Não precisa ser dessa forma, né? Está escrito dessa forma. Mas você sente que falta uma conclusão no texto, né? Explicar melhor aquela conclusão, aquilo que foi falado para fechar, dar um fecho, que possa ser compreendido, vamos dizer assim, né? Uma síntese do que às vezes do que foi falado. É isso, tá? Então, as outras questões vão ficar... Então, a Lidiane aqui. Esse é o meu maior problema. Fui acostumado a fazer textos breves e objetivos. Treinamento para a redação do Enem, que só tem 30 linhas. Estou me adaptando a escrever textos mais longos. É isso, Lidiane. Começa com 30 linhas, aí percebe que um determinado ponto pode ser melhor desenvolvido. 30 linhas é meia página, né, mais ou menos. Desenvolve mais esse conceito que eu coloquei aqui na segunda linha, no segundo parágrafo dá para desenvolver um pouco mais, avança um pouco mais naquele assunto, né? Então, dessa forma, busca um pouco mais, compreender um pouco mais aquele assunto e encontra um pouco mais de texto para avançar do que as 30 linhas. Bom, eu não consigo escrever mais. Deu uma página aqui, mas ficou bem escrito, tem figura, citei o texto que eu li, que é também uma coisa que a gente vê. Às vezes vocês leram o texto, aí eu tenho um software, né? Nós temos software. Eu vou lá, passo no software, eu tenho dois aqui no meu computador, que é o Plagiarism e o Plagium. Eu tenho os dois que vê onde que foi copiado. E eu ponho também na internet, às vezes, mais ou menos, a gente vai vendo onde que vocês estão vendo, quais são os sites que vocês estão olhando. Tá? Então, façam esse texto com base na pesquisa de vocês, um texto próprio. Tá? É isso. O restante dos exercícios são mais técnicos, né, mais objetivos, não é um texto propriamente, algo mais livre, algo para descritivo, né, uma redação, que é redigir, né, nesse sentido. Aí a gente vai discutindo no decorrer dos assuntos. Alguém quer falar mais? Eu vi aqui que tem uma série de observações, né, de vocês, também do professor Pablo. Professor, eu posso escolher qualquer série do sexto direcionando o meu texto? Sim, pode escolher qualquer série, pode. Mas procure ver qual série tem esse conteúdo, né? Okay? Então, tem séries que não têm esse conteúdo, que é o ligação química, tal, forças intermoleculares, biomoléculas. No caso, biomoléculas não está entrando, né? Então, seria mais ligações químicas e forças intermoleculares, seria mais para 10º ano, né? 9º ano, que trabalha com isso, né? Que já está trabalhando química, não está trabalhando mais apenas ciências naturais. Então, apesar de vocês estarem se preparando para serem professores, né? Não precisa mencionar a série. A Delcy perguntou aqui, mencionar a série. Não, estou orientando no sentido de qual o nível de profundidade que vocês vão trabalhar, mas não precisa citar, porque não é um plano de aula, é um texto sobre o assunto. Né? Ok. Tá? É um texto sobre o assunto. Se você quiser ter uma compreensão de que eu vou colocar o texto ao nível que eu estou vendo aqui na, na, na universidade mesmo, né? Então, pronto, é esse nível que você vai trabalhar o texto.
como está no fascículo, ao nível do fascículo. Procurar outras coisas, eu vou trabalhar ao nível do fascículo. Trabalhar ao nível do fascículo, mas um pouco menos, que o fascículo está um pouco complicado para mim aqui. Então, vou pegar alguma coisa, algum livro de química que está um pouquinho mais simples para eu trabalhar. Vou dar uma descomplicada no que eu estou vendo aqui no fascículo. Beleza. Cabe? Acho que cabe. Professor, já que foi falado sobre o fascículo, me tira uma dúvida, por que os fascículos ultimamente estão vindo tão resumidos? Esse é um... A universidade, esse não é a primeira versão do curso, né? Já é anterior esse curso. E na versão anterior, nas vezes anteriores que tiveram alunos, que esse curso foi dado, que os fascículos foram elaborados. Desta vez, os fascículos não estão sendo elaborados. E houve um problema nos fascículos finais de verba para tratar esses fascículos. Então, eles ficaram mais resumidos nesse sentido. Tá? Foi mais um ajuste com relação aos fascículos. Com essa ideia também de que o fascículo, então, fica uma linha geral, um resumo, uma explicação de quais são os temas, e a gente pode, na sala de aula, preparar, trabalhar o texto na sala de aula. Eu acho, assim, para finalizar também um pouco isso, eu acho que essa forma, mesmo quando a pandemia não tiver, não sei se a gente vai terminar o curso antes da pandemia ou a pandemia antes do curso. Mesmo quando terminar a pandemia, eu acho que esse tipo de aula online, em que a gente pode trabalhar antes da prova, né, para discutir o fascículo, eu acho muito boa. A Ivani perguntou aqui qual o prazo para entrega do texto. O mesmo prazo dado para todas. Legal, Rafael. É o mesmo prazo dado para todas as outras questões, junto, né? Ok? Tatiane, né, falando, apoiado em ter aula online sempre. Eu acho que dessa forma, eu me proponho, sei que outros professores também se propõem, o professor Pablo também trabalhou bastante, né, com vocês. Eu penso que dessa forma a gente trabalha mais o conteúdo e menos a prova, né? Menos assim, preparar para avaliação. A gente trabalha mais o conteúdo. Vamos entender o fascículo. Chega lá, faz a prova. Eu acho que legal nesse sentido. Também, eu acho que vocês estão concordando comigo nesse sentido. Muito bom, fica registrado aqui. Tá? Pessoal, vamos passar... Oi? Eu acho que esse formato de aulas online é um caminho sem volta, né? Pelo menos assim, é um futuro que a gente não estava também preparado, né? Acho que nem como aluno, mas também nem como professores, né? Eu digo isso. Mas é um caminho sem volta e a gente está se adaptando, né? Eu também gostei muito desse formato online, apesar de eu ter gostado muito de viajar, os polos, eu não reclamo de viajar, né? Muito pelo contrário, adoro viajar, adoro pegar o ônibus, mas esse formato é muito bom, muito interessante, né? É um apoio fantástico para os alunos, né? É isso. Eu acho que a gente pode fazer as duas coisas, né? Fazer essa preparação, discutir o fascículo, aí chega lá, antes da prova presencial, a gente vai, tira as últimas dúvidas, tem esse contato presencial que é legal também. Mas, como disse o professor Pablo, né, Pablo, como você falou agora, é um caminho sem volta, e ainda mais para o curso de AD, que são muitas turmas que não dá para a gente ficar dando 60 horas de aula em que a gente vai lá e dá aula, faz uma prova e faz outra, né? Então, eu acho que usar esse tipo de contato professor-aluno via essas aulas presenciais, assim, ou presenciais não, síncronas, né? Via essas aulas síncronas é muito bom.
a Valéria, né, concordando, os dois modos são interessantes. Eu acho que dá para combinar, eu também, porque eu também quero, estou defendendo aqui, porque eu também gosto de viajar, tá? E eu gosto de ir lá e conversar com os alunos e tudo.